Olá, meninos, tudo bem com vocês? Vamos para uma aula de química hoje, tá? Tabela periódica. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa tabela periódica, certo? Veja só, ao longo do tempo, nós tivemos aí vários processos até se formar a tabela periódica atual que nós temos hoje, né? Essa tabela periódica ela é dividida em períodos e famílias, né? Os períodos, certo? Eles são as linhas horizontais, ó, primeiro período, segundo período, terceiro período e assim por diante. E as famílias são as linhas verticais. Tanto o período quanto a família, ele é configurado de acordo com a sua distribuição eletrônica, tá? Quando nós falamos em período, todos os elementos que possuem, né, o mesmo número de camadas, eles são agrupados aí no mesmo período, certo? E todos os elementos que possuem a mesma quantidade de elétrons na sua última camada são agrupados nas mesmas famílias. Tudo bem? Então, nós temos aí algumas situações onde eu vou explicar para vocês como que se acha, né, os períodos e as famílias dos elementos. Depois a gente parte para a nomenclatura. Como eu disse para vocês, o período, certo? Ele é sempre o período. Deixa eu mudar aqui, vou para a tabela periódica, tá bom? E aí eu passo para vocês. O período, ele é igual nos elementos, né, que possuem sempre o mesmo número de camadas, ok? Então, eu estou aqui na tabela periódica interativa. Inclusive, vocês têm essa tabela no material de vocês. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o período 4. Quando eu clico aqui, ó, o potássio, né? Tá aqui, ó. O potássio, a configuração eletrônica, a maior camada dele é o 4, ó. Então, ele é do quarto período. Depois, quando eu pego aqui o cálcio, tá? Também é o 4, ó. Então, todos os elementos, vamos pegar aqui agora o galho, tá? Todos os elementos, olha aqui, ó, 4P1, também está no quarto nível. Então, todos os elementos que têm o mesmo número de camadas, eles são agrupados no mesmo período, tá? O que você tem que ter um pouco de cuidado aqui, nos elementos da família B, tá? Nos elementos da família B, que são os metais de transição, o período, ele sempre é um a mais de onde parou a distribuição eletrônica. Um exemplo, titânio. A distribuição eletrônica do titânio parou em 3D2. Tá vendo? Mas como ele é um elemento de transição, o período dele é um a mais. Então, ele não parou no 3D2, então o período dele é 4. Ó. Porque quando ele foi para o 3D2, antes disso ele passou pelo 4S. Entenderam? Então, veja só. Nos elementos, né, de metais alcalinos, de metais representativos, né, e de não metais, assim como o gás nobre, o período é sempre o mesmo de onde para a minha distribuição. Agora, quando ele é um metal de transição, um lantanídeo e um actinídeo, é sempre, o período não é o mesmo que parou a sua distribuição. Um exemplo aqui de um lantanídeo, aqui, ó. Ele parou no 5D1, mas ele atingiu a camada máxima no 6S2. Então, o período dele é o sexto período, entendeu? Então, essa situação aí, meninos, de período, é só vocês terem um pouquinho de cuidado que vocês não erram uma questão sobre período. Tudo bem? Beleza? Então, vamos aqui voltar de novo para a nossa tabela, tá? Deixa eu organizar aqui, ok? Beleza. Então, os períodos de séries, ou séries, como eu falei para vocês, é justamente a camada mais externa, certo? Que os elementos possuem. O mesmo número de camadas se abriga sempre no mesmo período. Grupos ou famílias. O grupo ou família agora, ele vai depender da quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Então, nós temos aqui, né, colocando aqui primeiro os elementos que nós chamamos de elementos representativos, que é o que nós conhecemos como família A. Então, nós temos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A
e 8A, tá? Esses elementos representativos, certo? O número de elétrons da última camada é o que vai determinar a família que ele é. Porém, os elementos representativos, ou eles param em S, ou eles param em P. Então, vamos voltar de novo aqui para a nossa tabela periódica aqui. Só um pouquinho. Então, como eu falei para vocês, os elementos representativos, ou eles terminam em S, ou eles terminam em P, tá certo? Bom, vamos pegar aqui esse elemento, o sódio, da 1A. Quando eu pego o sódio aqui, ó, ele terminou em S1, ó. Então, veja só, os elementos que terminam em S1, família 1A. S2, família 2A. S2, P1. Porque aí agora, ó, S2, P1. Tá vendo aqui, ó? Quantos elétrons ele tem na última camada? 3. Então, ele é da família 3A. S2, P2. Família 4A. Ó, a última camada, ó, 4S2, 4P2. Então, 4A. S2, P3. 5A. S2, P4. 6A. S2, P5. 7A. S2, P6, 8A. Ok? Beleza? Então, vamos voltar aqui de novo para a nossa tabela convencional, tá? Então, veja só. Diante disso, eu tenho os elementos aqui, ó, né, com a nomenclatura de cada família. Então, a família 1A, onde todos eles terminam em S1, metais alcalinos. Família 2A, onde todos eles terminam em S2, alcalinos terrosos. Né? Família 3A, onde termina aí S2P1, família do boro, o grupo do boro. 4A, S2P2, família do carbono. 5A, S2P3, família do nitrogênio. 6A, S2P4, são os calcogênios. 7A, S2P5, são os halogênios. E 8A, S2P6, são os gases nobres, ok? Então, esses são os elementos representativos. Lembrem-se, eles sempre vão terminar ou em S ou em P. Somando a quantidade de elétrons dessa última camada, é onde você vai ter o número da família. Tudo bem? Agora, os elementos de transição externa. São os elementos aí, ó, onde eles vão terminar a sua distribuição no subnível D, tá? No subnível D. Então, terminou aí, ó, em D1, família 3B. D2, família 4B. D3, família 5B. D4, família 6B. D5, família 7B. Agora nós temos aí, ó, D6, D7 e D8. Todos eles são famílias 8B. D9, família 1B. E D10, família 2B. Deixa eu representar isso aqui para vocês na tabela lá interativa, para vocês entenderem melhor isso aqui, tá bom? Representar aqui para vocês na tabela interativa. Então, olha aqui, ó. O ítrio, ó. Final dele aqui, ó. D1, tá vendo aqui, ó? D1. Então, é família 3B, tá? Na verdade, é bem simples isso aqui. Ó, família 4B, D2. Família 5B, D3, ó. Desculpa, pulei uma aqui. Família 4B, né? D2. Tá aqui, ó. Família 5B. D3, ó. Família 6B, D4 e assim por diante. O 8B, ele tem 3 classificações, tá? O 8B tem 3 classificações, ó. D6, D7, ó, tá aqui, e D8. D9 já vem para a família 1B, tá?
D9 já vem para a família 1B, e o D10 já vem para a família 2B. Tá certo? Isso tudo na distribuição, meninos. Depois eu vou passar para vocês. Na verdade, para você descobrir tudo isso que eu estou falando, né, você tem que fazer a distribuição eletrônica. Tá bom? Você tem que fazer a distribuição eletrônica. Então, vamos aqui voltar para o nosso material novamente. Tá certo? Então, voltando aqui. Esses são os elementos de transição, né, que nós chamamos externa. Tá? São os elementos do grupo B. Agora, os elementos de transição, né, que nós temos chamados de lantanídeos e actinídeos, eles terminam a sua distribuição no subnível F, tá bom? 4F seria lantanídeo, 5F, né, seria actinídeo. Aqui está falando tudo que eu falei para vocês, ó. Os elementos representativos, ó. 1A, S1, né? 2A, S2 e assim por diante, como eu expliquei para vocês. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Os elementos aqui, ó, de transição externa, que eu disse para vocês, D1, 3B, D2, 4B, D3, 5B e assim por diante. Tá? E os elementos aqui, né, que eu falei para vocês, de transição interna, que são lantanídeos e actinídeos. Terminou em 4F, certo? São lantanídeos. Terminou em 5F, são actinídeos. Tudo bem, meninos? Beleza? Alguma dúvida? Então, em relação às propriedades, nós temos os metais, né? Que são aí bons condutores de eletricidade e de calor, tá? São sólidos em condições ambientais. Não metais são maus condutores de eletricidade e calor. Geralmente, eles são sólidos, líquidos ou gasosos. E os gases nobres que não possuem reatividade com outros elementos. Tá bom? Então, nós temos aqui a classificação de metal, né? Não metal, ou também conhecido como ametal, e gases nobres. Tudo bem, meninos? Beleza? Olha aqui o esquemazinho, ó, dos subníveis, ó, família 1A, 2A, subnível S, a partir do 3AP, todos os elementos da família B têm o subnível D, né, onde termina a distribuição, e o F é representado pelos lantanídeos e pelos actinídeos, ok? Que nós temos mais explicações, mas tudo isso já foi dito para vocês. Tudo bem, meninos? Beleza? Alguma dúvida sobre isso aqui? Perguntas? Não? Ok, agora então vamos resolver o praticando, tá bom? Vamos colocar o praticando aqui, tá? Certo. Então vamos aqui. Primeira questão do praticando. De acordo com a tabela periódica a seguir, assinale a alternativa incorreta quanto à posição dos algarismos romanos que estão substituindo os símbolos dos elementos químicos. Letra A. O elemento químico representado por 2 é um gás nobre? Sim, pela tabela periódica, aqui é a família 8A, certo? É um gás nobre. O elemento químico representado por 7 possui número atômico 36. Vamos fazer a distribuição eletrônica, então, do 36, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para a tela grande para que vocês visualizem melhor. Então, vamos distribuir aqui o número atômico 36, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 e 6. Então, veja só. Na minha última camada, eu tenho aí 2 mais 6, 8. Então, ele é da família 8A e é do quarto período. Vamos ver agora se ele está na família 8A e se ele está no quarto período. Ó, família 8A e ele está no 1, 2, 3, quarto período. Correto. O elemento químico representado por 9 possui número de massa igual
a 136, aliás, desculpa, só um pouquinho, possui número de massa igual 133, veja só. Vamos analisar aqui, e eu vou voltar aqui para a nossa tabela periódica, para a gente ver ele aqui, ó. Tá? Certo? Para a gente ver ele aqui. Tá? Então, olha aqui, ó. O elemento é esse aqui, ó. O número de massa dele realmente é 133. Tudo bem? Número de massa igual a 133. Então, é correto. Tá bom? É correto. Então, vamos lá, novamente, voltar para o nosso praticando aqui. Certo. Vocês desculpem essa transição de tela. O elemento químico representado por 1 é um gás à temperatura ambiente? Sim, esse aqui é o hidrogênio, né? Então, ele é um gás à temperatura ambiente. Letra E, que é a resposta correta, porque, na verdade, ele quer a errada. O elemento químico representado por X pode ser classificado como metal alcalino terroso? Não, ó. O alcalino terroso é da família 2A. É esse aqui, ó. O X, ele é um elemento de transição. Tá bom? Ele é família B. Então, a resposta, letra E, é a alternativa errada. Vamos lá. Segunda questão. Cloro, bromo e iodo são elementos químicos classificados como halogênios. Logo, eles, pessoal, halogênio é a família 6A. Então, se todos eles são halogênios, significa dizer que eles são todos de mesma família na tabela periódica. Tá bom? Resposta, letra A. Tá bom? Então, vamos aqui para o terceiro do praticando. O manganês é o quarto metal mais utilizado no mundo e está presente em produtos como pilhas, tintas, fertilizantes, entre outros. Sabendo que átomos desse elemento possuem número atômico igual a 25, assinale o que for correto. O manganês é classificado como um elemento de transição? Vamos lá fazer, então, a distribuição eletrônica do manganês. Tá? 25. Então, deixa eu apagar aqui, certo? Deixa eu apagar aqui. E vamos distribuir 25. Então, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Bom, os elementos representativos, eles são família A. Toda família A ou termina em S ou termina em P, certo? Os elementos de transição, eles são da família B. Todos eles terminam em D. Então, o 25 do manganês terminou em 3D5. Lembra, 3D5 terminou em D, o período é 1 a mais. Então, ele é do quarto período. E D5, tá? E D5 é uma família de transição, certo? É a família 7B, tá bom? É a família 7B. Então, vamos olhar ele aqui, tá? Só para a gente conferir, certo? Ele é do quarto período, tá certo? E da família 7B. Olha ele aqui, ó. Olha aqui o manganês, ó. Quarto período e família 7B. Ok? Tudo bem? Então está correto esse primeiro item. Vamos voltar e analisar os outros. Tá? O átomo de manganês possui 5 elétrons no último nível eletrônico? Não. O último nível eletrônico dele é 4s2. Né? Então ele não possui aí esses 5 elétrons, tá bom? Ele não vai possuir aí esses 5 elétrons, beleza? Ok? Ele possui 2. O elétron de diferenciação do átomo de manganês localiza-se no penúltimo nível eletrônico? Sim. Não, olha só, o nível eletrônico dele é o 4s2, o último. Mas o último elétron que eu coloquei não foi 3d5? Então, ele é no penúltimo nível, tá bom? Ele é no penúltimo nível mesmo, ok? Beleza? Então, tá correto. Por enquanto, o 1 e o 4. O 8
O elemento manganês localiza-se no terceiro período? Não. Ele atingiu 4s2, então é no quarto período. A distribuição dos elementos do manganês em orbitais permite classificá-lo como metal alcalino? Não. Para ser metal alcalino, ele teria que ter terminado em S1. Ele terminou em D5, ele é um elemento de transição. Então, os itens corretos, somente o 1 e o 4. Ok, meus queridos? Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me procurem. Treinem uma distribuição eletrônica em casa para saber se fixou bem período e família. Tá bom? Beleza? E qualquer coisa, me procure. Até mais, um abraço.